Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod, seu podcast semanal de todas as terças às 20 horas. Não é isso, Ronaldo? É isso mesmo, Heriberto. Beleza? Tudo bem, meu amigo? Beleza. Beleza. Tudo ótimo, graças Tudo a tranquilo. Deus. E você aí do outro lado, já se inscreveu no canal LevePod? Ainda não? Tá esperando o quê para pegar esse dedão e sentar o dedo na inscrição? Se inscreve, curta, espalhe e compartilha o nosso link, comenta bastante e sobe coração, porque o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. Falando em gostar de conteúdo, que tanta gostosura é essa aqui? Explica aí para nossa audiência. Verdade, porque agora a gente está com um formato novo, né? A gente está sempre ouvindo a opinião de vocês aí de casa. Muito obrigado pelos feedbacks, pelos comentários. E aí disseram assim, fica legal nesse bate-papo ter alguma comidinha, alguma bebidinha, né, Heriberto? Porque bate-papo leve e descontraído é assim, tem que ter comes e bebes. E aí a gente agora está aí com essas delícias aqui na mesa para a nossa convidada especial de hoje. Bem especial mesmo. Aqui em Natal, eu acredito que é uma das pessoas mais especiais que existe pelo trabalho que realiza. Não menos não. A gente precisa dar os créditos para o que é realmente merecido. Com certeza. Estou falando aí com Lila Carvalho, há 12 anos, à frente do lado da vovozinha. Lila, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Gostei do formato. Adorei os amendoins também. Bem-vinda, Lila. Os amendoins e dos biscoitinhos. As coxinhas. Fique à vontade, viu? Fique bem à vontade. Tá bom. Tá ótimo. Lila, além dessas gostosuras que o paladar ele nos proporciona, quais são aquelas doçuras emocionais que você considera na vida essencial para a gente existir? Nossa Senhora. O amor ao próximo, né? Altruísmo. Esses valores que às vezes é meio esquecido, né? Se colocar no lugar do outro, né? Isso, A famosa exatamente. Empatia, né? E que a gente descobre isso e aprende muito mais quando a gente tem uma oportunidade como a que eu estou tendo de estar no lado da vovozinha. Né? Não só na administração da casa, mas no convívio com 40 senhoras, que parece 40 vovós da gente, né? Que a gente se afeiçoa e que vira nossa parente mais próxima, porque eu passo muito mais tempo no lar do que na minha própria casa. Então, assim, eu sou quase uma vovozinha. Eu faço 60 anos este ano, né? Em dezembro. Então, assim, eu tô quase com um pé lá, que nem elas, né? Então, é muito importante para mim e a maior doçura do momento é estar com elas, é estar ali, poder fazer alguma coisa por elas. Permita-me dizer que não parece, viu? Obrigada. Pois é, e esse amor é genuíno, né, Lila? Porque eu costumo dizer que o amor de avô e de avó são únicos e insubstituíveis. Exatamente. Né? Então, a gente poder sentir de pertinho um pouquinho mais desse sentimento, que todos nós já tivemos o privilégio de ter vovô e vovó por perto, né? É. E quando vai-se embora, é uma dor que, assim, fica lá cicatriz para sempre. E você, com esse trabalho, tem essa oportunidade de estar com 40 senhoras, 40 vovós, Isso. né? Perto de você. Que maravilha. Pois é. E 12 anos à frente aí, do lado da vovozinha, diretamente, né, como a responsável primária, eu queria saber o que você aprendeu. Eu sou professora de língua portuguesa, literatura, formação, né? E passei a minha vida profissional quase toda dentro de sala de aula. E de repente eu chego no lado da vovozinha, fui como voluntária, fui fazer uma visita que eu fiquei. Isso foi em 2007, né? Fiquei uns anos como voluntária. E assim, e tudo mudou de lá para cá, porque eu tentei conciliar o trabalho no lado da vovozinha com a sala de aula, mas não deu, porque é uma demanda muito extensa de trabalho. Você se envolve, é filantropia, então assim, você esquece aquele lado do ganhar dinheiro. Não tem como, não tem plano de carreira ali dentro, você entra e você não sai mais. É uma doação do seu É uma tempo, doação, né? Do seu amor. Eu tenho um contrato de trabalho de 30 horas, mas é impossível eu sair de lá e o lado da vovozinha não ir junto, né? Porque às vezes eu chego em casa e eu já vejo lá no grupo da enfermagem, o SAMU chegou, alguém caiu. Então você está sempre envolvido com isso. Mas não é só tristeza também, não. Tem as partes boas que a gente se envolve também, os eventos sociais que acontecem, as ações. Aqui quem vai fazer uma ação já lá. Sim, que maravilha. Então, isso também é muito bom. E as coisas que a gente consegue produzir lá dentro também. A gente vai aprendendo, né? Eu saí da educação para a administração,
mas a educação não saiu totalmente. Eu continuo em contato com alunos, a gente recebe muitas faculdades, muitas ações com alunos, e isso é interessante também. A gente faz uma parceria muito boa com as universidades. Eu me lembro Necessário. no tempo da universidade, inclusive, que teve uma gincana onde uma das provas da competição, a gente escolheu uma instituição para poder fazer doação de alimentos e foi o Lar da Vovozinha. E a prova era que vencia quem arrecadasse o maior número de alimentos. E aí fomos lá fazer a entrega, o pessoal do curso de gestão hospitalar, né, alguns representantes foram, eu também fui, e foi um momento muito especial. Joia, é bom, Uhum. Ronaldo, tocar nesse assunto, que é um assunto que eu gostaria também de tocar nesse momento, que é a questão das doações. Como é uma instituição filantrópica, vive de doações, necessita dessas doações, Sim. e eu queria que você pudesse explanar para nós como que chega essas doações para o Lar da Vovozinha, né? Tanto pela parte da sociedade, né? Mas também por familiares, órgãos públicos, né? E empresas. Como que funciona essa doação? Assim, é um custo muito alto manter uma instituição com 40 idosas, com 42 funcionários, uma casa muito grande. A gente sabe que uma casa nossa, a manutenção já é cara, né? Agora imagine uma casa daquele tamanho, com tanta gente, com tantos profissionais, e a receita é mínima. A receita básica que a gente tem é o 70% do benefício das idosas, que nem todas têm benefício. Muitas delas têm o benefício comprometido por empréstimo, já chega, que é um grande desafio, é algo assim que eu não sei nem por que ainda existe, que ainda permitem que pessoas idosas contraiam dívidas em cima de um salário mínimo. E alguma doação que a gente consegue através de um telemarketing que a gente tem. Porque isso é tudo. Aí a gente vai para o poder público. A gente tem uma parceria com o município, porque das 40 vagas a gente destina 25 ao município. Natal não tem uma instituição pública, o Rio Grande do Norte também não tem. Então, eles dependem de quê? Quando tem uma idosa numa situação difícil, na rua ou sofrendo maus tratos, eles vão atrás das filantrópicas. Então, a gente fez essa parceria, que no início era até boa. Aí depois a coisa foi ficando ruim. Então, hoje está bem difícil. A gente recebe do município um valor de R$25 mil. Não dá de jeito nenhum. A gente junta os R$25 mil das centas, mais o que a gente consegue dos 70% das idosas e o pouco que o call center arrecada, a gente não cobra uma folha de pagamento de 72 mil mensal. Mais as guias de impostos que tem, que é quase 18 Mais mil. imprevistos, reformas, Eu não cheguei nem nos questões, imprevistos. isso, Eu mais ainda tenho uma imprevistos folha que é uma conta que está lá todo mês, fixa, que um custo sem fixo. ela, sem os funcionários, Não sem tem os como 42 funcionar. funcionários, O básico, não né? tem assistência. Sem funcionário não tem assistência. Então a gente destina todos esses recursos para tentar cobrir essa folha. Fora água, luz, Fora isso internet. daí. E aí a sociedade mantém sempre. A gente faz campanhas, respondem muito bem. Material de limpeza, higiene pessoal, né, cesta básica, lençóis, toalhas, a gente consegue. Faz campanha. No momento a gente está com a campanha de fraldas. Muito, muito séria mesmo, porque a gente está com estoque baixíssimo e o Fralda consumo é geriátrica. fralda geriátrica, tamanhos grandes, né? Tamanhos grandes, de M para cima. E o poder público chega como? A gente consegue uma emenda parlamentar, vez ou outra, não é sempre, porque para a gente conseguir uma emenda, a gente precisa conquistar o parlamentar, né? Que é outra coisa que também eu acho que não é legal, era para ser obrigatório destinar, porque É eles têm, incoerente, né? eles têm Total. o recurso, eles têm a verba e têm Sim. que destinar. Então, vamos deixar a gente respirar? Sim. Todo ano tem que ir, por exemplo, 3 emendas parlamentares para cada instituição, para a gente poder respirar, relaxar em relação a essas contas fixas e aí a gente se voltar para a assistência. Porque a gente não consegue. Ninguém da administração consegue se voltar para a assistência. Por quê? Porque a gente está sempre com a cabeça cheia de como é que eu vou conseguir fechar a folha esse mês? Como é que eu vou pagar as férias desse funcionário? Né? Fazendo um panorama aqui das instituições filantrópicas que existem voltadas para o atendimento aos idosos, temos o Lar da Vovozinha, temos o Instituto Juvino Barreto, mais alguma? Sim, tem o Jesus Misericordioso na Zona Norte, que tem mais de 50 idosos acolhidos lá. Tem o LAI, que é o Lar do Ancião Evangélico, em Pirangi. Tem o Bom Samaritano, que é do CIAD, que é no Planalto, que acolhe 20 senhoras. E tem também o Espaço Solidário em Mãe Luísa,
que o Espaço Solidário está com mais dificuldade, já está tentando fechar as portas, né? Não está acolhendo mais, porque não está dando conta de manter. Então, cada instituição dessa tentando sobreviver, tentando pagar suas contas, seus funcionários, Exatamente. para poder prestar o melhor atendimento possível. Aí minha pergunta diante dessa situação vocês têm alguma cooperação entre vocês? Alguma reunião que acontece entre vocês para que uns possam ajudar os outros? Às vezes, alguém que está em uma situação um pouquinho melhor, ajudar dessa vez e da outra vez o outro ajuda e assim vai? Para poder caminhar juntos? Normalmente a gente está sempre na mesma situação difícil, porque a maioria tem essa parceria com o município. O município atrasou aqui, atrasou para todo mundo. Não tem para onde. Então está todo mundo assim. A gente tem até um grupo, né? As ILPIs, e aí pagou? Não, não pagou. Gente, vamos se reunir com a promotora, vamos tentar ver se a gente consegue um apoio do Ministério Público, vamos se reunir com a secretária das Centas. A gente está sempre junto. Agora, uma sobrar para ajudar a outra é impossível. Impossível, Não tem sobra. O que acontece às vezes doaram muita batatinha lá no lar, a gente não vai consumir tanto, aí liga para o Juventus, vocês estão precisando da batata? Vamos dar. Essas coisas básicas. Mas assim, a gente não fechou uma folha, faltou 30 mil. Não chega de lugar nenhum. Não chega. Isso E é aí, fato. Lila, eu enxergo isso como uma problemática porque, veja só, à medida que a população envelhece, nós vamos tendo uma maior demanda por instituições semelhantes à que você está à frente gerindo. E aí, você traz esse exemplo que algumas, né, não sabem nem se irão continuar daqui a um tempo. Então, é uma realidade assim, um pouco até nada animador. Assusta um pouco, né? Porque a gente tem uma lista de espera enorme. E tem mais, gente, assim, vou até tocar nesse assunto aqui. Não vive nas instituições filantrópicas idosos que foram abandonados ou que não foram esquecidos. Não só, tem também, mas não só. A grande maioria são pessoas idosas que vivem em famílias que não têm condição mais de cuidar. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma mãe com 82 anos, com Alzheimer, acamada, e eu sei a dificuldade. Nós somos 7 irmãos, para a gente dividir custos, para pagar uma cuidadora, e a cuidadora só trabalha 8 horas por dia, não é direto. Então, fim de semana, a gente ainda tem que se revezar, a gente paga pessoas para dormir também, porque eu trabalho muito, eu não tenho como dormir mal e acordar e trabalhar, eu não ia conseguir. Então, a gente se reveza lá, vai também, a gente paga outra pessoa para dormir. Então, eu entendo isso. Agora, imagina uma pessoa idosa que só tem 2 filhos, já aconteceu muitas vezes, os filhos também são idosos. Acontece, uma idosa de 85 anos, ela tem filhos idosos também, que não tem condição. Outros que são mais jovens precisam trabalhar. Se precisam trabalhar, como é que paga cuidador? É caro, eu sei que é caro. A gente paga um salário mínimo a cuidadora, mas com todos os encargos que tem, fica caro. Fica caro, não é todo mundo que consegue. Então, É verdade. E aí a gente toca num assunto, Ariberto e Lila, de políticas públicas realmente ali, porque nós estamos com a pirâmide etária invertida hoje, né? Nós temos uma população mais idosa cada vez mais, porque as pessoas não estão tendo filhos ou estão tendo um filho, e é uma problemática que precisa ser discutida nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, para que se tenha uma política pública consolidada para atender, não só aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, mas no Brasil inteiro, porque com certeza outras instituições iguais ao lado da vovozinha existem por aí espalhadas nesse Brasilzão, e que a gente precisa ter essa atenção, né? Nós seremos, Ariberto, os idosos do amanhã, se Deus quiser, né? Então isso é uma preocupação só não fica idoso quem morre grande. novo, ninguém quer. Verdade, com certeza. Ninguém quer. E eu estava conversando com Lila um outro dia sobre o Estatuto do Idoso. E ela me explicando, lá tem uma divisão de responsabilidade. Parte para a família, parte para órgãos públicos e parte para a sociedade civil organizada. Você acha que essa divisão ela é justa e ela está igual? Na ordem, você trocou uma ordem. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa,
A responsabilidade é primeira da família, segundo da sociedade, terceiro do poder público. É aí que eu discordo. O poder público deveria vir primeiro, né? Com certeza. Depois da família. E não a sociedade. Deveria Sim, ser assim. Mas, sim. enfim, a sociedade é em segundo lugar. Então, assim, eu tenho obrigação direta com a minha mãe. Eu sou filha. Eu e meus 6 irmãos. Mas eu tenho uma obrigação indireta com todas as pessoas idosas que estiverem em situação de vulnerabilidade. Todas. Ah, então eu tenho que levar uma para casa? Não. A gente tem responsabilidade, sim, temos o dever de colaborar. Como? A gente colabora com doações, a gente colabora com a parte do nosso tempo, a gente colabora fazendo um trabalho que a instituição precisa, a gente colabora até num dia de audiência pública e ir lá, bater a latinha junto com o pessoal, né? Abrir espaços como esse para a gente falar, porque é importante. Todo mundo, a sociedade inteira precisa entender essa dificuldade. E não só pensar que no abrigo, né? No abrigo, no asilo, só tem pessoas esquecidas. Não. Quando a pessoa idosa chega na instituição, ela não está mais desabrigada, ela não está mais abandonada. Não, ela foi acolhida. Ela foi acolhida, ela tem 6 refeições por dia, ela tem assistência médica direto, ela tem técnico de enfermagem 24 horas. Seu banho tomado. Banho 2 Alguém vezes vai por contar uma dia, história, tudo atividades. certinho, atividades, passeios, tudo a gente faz. Aí o poder público faz o quê? Não quer saber, cobra. Porque a gente recebe visita da Vigilância Sanitária, do Ministério Público, da Avisa, própria Centas, né? Que tem que estar tudo conforme manda o figurino, como se diz, né? Tem que estar de Porque acordo senão com a as estiver, vem normas. multa, Vem multa, Notificações. notificações. E é assim, cumpra. Essa parte eu acho muito, muito injusta, porque os órgãos públicos, eles se dizem parceiros, mas não são tanto, né? Porque na hora que cobra, o próprio município, quando ele repassa um valor de R$ 998 por idosa, sabe quanto custa uma pessoa idosa dentro da instituição? A última vez que a gente fez essa matemática aí, que deu uma renda per capita, com todas as instituições, uma média, deu R$ 3.800. Isso já foi antes da pandemia, para você ter uma ideia. Quanto está custando hoje? Né? Já está beirando os R$ 5.000. Sim. E a gente tem o quê? A gente não tem 2.000 de cada um, juntando o pouco do benefício dele com essa participação do município. Fica ainda muito aquém do que seria necessário Aí para como é que a gente completa isso? doações. Né? Doações. A gente depende da caridade alheia e da providência divina. Existe algum mês, Lila, assim como nós temos o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, estamos no Novembro Azul, Tem o Júlio Branco. tem o Júlio Branco. Foi criado pela professora Eleika Bezerra. É o Júlio Branco, que é para toda a atenção ser voltada para as pessoas idosas, para o cuidado, né? Para os direitos. Só que não basta um mês, são 12. Com certeza, sempre. Eu Um mês é só costumo para dizer chamar isso. atenção, mas é sempre, porque eles estão lá. Elas estão lá, elas demandam cuidado 24 horas, são pessoas caras para se manter. Então Isso. tem que ter uma atenção maior. E vai aumentar o número de pessoas idosas, óbvio. A Vai. tendência é essa. Tem poucas crianças, tem mais idosos. Todo mundo tem que voltar o olhar para isso. E com recurso financeiro. Porque, assim, se a gente fala em campanha, traz cesta básica, traz. Mas quando a gente fala em dinheiro, é meio assustador, né? Ninguém quer, porque desconfiam. Tem sempre isso, né? Sim. A gente tá no Brasil, né? uma- Desde Cabral, que, enfim. Que invadiu, não descobriu, invadiu. Não, invadiu, né? Já tinha gente aqui, Isso é né? Já tinha colonização população. Pois é. Então, desde Cabral que a coisa vem errada. Tá, mas aí vamos lá. Desconfiar é bom. A gente tem que saber. Agora, eu convido, vamos conhecer. Quer ajudar? Quer saber onde está seu dinheiro? Vamos conhecer. Acompanhe. Que eu garanto que vocês vão ver exatamente que o dinheiro está sendo aplicado. Porque é tudo lá na transparência, gente. Está lá. Lila, nesses 12 anos, você acredita que houve épocas no passado onde essas doações elas eram muito mais efetivas do que hoje ou não mudou com o tempo? Tipo, a logística dessas doações. Hoje as pessoas doam mais do que antigamente ou você não percebe essa diferença?
Doam mais, sim. É porque o bem não é muito divulgado, né? A gente sabe que Agora, dá faça alguma ibope, coisa errada para ver num dá instante ibope. futuro. E também Descobrir uma coisa errada numa instituição é um escândalo, Uhum. né? Tem pessoas também que não querem saber que estão doando, Ronaldo. Essa parte aí que eu achei bem legal. Eu conheci algumas pessoas que ajudavam algumas instituições e elas me diziam: Heriberto, eu não gosto de saber que eu sou doador ali, né? É aquela coisa que eu acho bem legal também de você doar em oculto. E aí o que eu queria saber também é o seguinte: pelo que você falou, há uma lista de espera. Se essas doações elas fossem mais efetivas, se essas doações, se o poder público chegasse junto com mais recursos, você teria a oportunidade de ajudar mais senhoras, é isso? É complicado, porque as instituições de longa permanência para pessoa idosa, elas são classificadas por portes. Então, a instituição porte 1, ela acolhe 20 idosos. Porte 2, 40, que é o nosso caso, e porte 3, acima de 40. Com 40 idosas, porte 2, a gente tem a obrigação de ter X funcionários. Se a gente botar mais idosas, se a gente ampliar o número de acolhimentos, vai aumentar o número de funcionários, ou seja, a dificuldade vai Persistir. proporcionalmente. Vai ampliar. Vai também. Então não tem condição. A gente tem um espaço lá da residência que não tem mais como colocar. A gente tem 5 idosas em cada quarto e a norma diz que só tem que ter 4. A gente não tem onde construir outro quarto para tirar uma de cada. São 5 dormitórios, fora as 2 enfermarias. Então, a gente está com a maior dificuldade para corrigir um reboco que está caindo. A gente conseguiu a verba através de um edital público, mas não contempla a mão de obra. Então, tá lá, a gente consegue comprar o material, mas não tem a mão de obra. Porque serviço, ninguém paga serviço. Emenda parlamentar não paga serviço, edital público não paga serviço, nada paga serviço. Mas o material não se faz sozinho. Uhum. Eu estou trabalhando com mão de obra do sistema penitenciário, porque a gente apela. A gente vai atrás. É assim, tem que acontecer. Conseguimos o edital, o recurso do material, a gente tem que conseguir a mão de obra, na marra. Então, a gente está lá, com 4 deles, 2 agentes acompanhando e a coisa está indo. Que bom. Que bom. Tá indo. Lila, e eu queria fazer um panorama da pandemia, da época da pandemia, certo? Como foi administrar o Lar da Vovozinha nesse período? Acredito que tenha sido um caos, né? Com certeza, porque além de todos os recursos que vocês precisam, ainda tinha a questão dos gastos com máscara, com álcool gel, né? Os protocolos que tinham que ser seguidos. Como foi essa administração nesse período tão crítico na nossa história? Foi mais assustador do que a história das instituições fechar. Uhum. Porque, assim, 2020, fevereiro de 2020, começou a conversa, Sim. né? Começou, e a gente, o que é isso, ninguém sabia o que era. Aí, março de 2020, fecha as portas, vigilância sanitária passa, fecha tudo. E a gente não sabia ainda do que se tratava. Tem uma doença aí que está pegando todo mundo, enfim, principalmente idosos, mas a gente não sabia exatamente, ninguém sabia o que era, né? E aí a gente fecha as portas para quem? A gente fechou as portas para a universidade, a gente fechou as portas para ações sociais, mas a gente não podia fechar a porta para o doador, senão a gente fechava a porta de vez, né? Então a gente teve que lidar com isso. E aí, aquela loucura. Costuramos máscara de tecido no início, não tinha outra máscara, fizemos fila na Casa Norte, uns 5 funcionários para cada um comprar 1 litro de álcool, que não podia vender muito, estava esse caos aí. Aí depois a coisa foi se acalmando mais, chegou um projeto do Banco Itaú, financiou todos os EPIs que a gente precisava, né? Aí lá fez shield, não sei o quê, e a gente fecha essa porta, abre aquela, só come 2 pessoas por vez na mesa, foi uma loucura. Mas a gente não perdeu nenhuma idosa para a Covid. Graças a Deus. E essas 5 idosas que dividem o quarto, elas continuaram juntas? Continuaram. Chega a vigilância sanitária e diz, tem que afastar. Para onde? Não tem espaço, não. Aí na sala é uma poltrona coladinha na outra, né? Aí afasta as poltronas. Para onde? Gente, para. E assim, eles mandavam e a gente desobedecia, porque não tinha como. É igual as famílias numerosas que moram em comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, que isso foi muito mostrado, né?
às vezes 10 pessoas numa casinha minúscula, não tinha como separar essas pessoas, né? Então a prática do protocolo é diferente da realidade que se enfrenta, né? Infelizmente. Pois é. E logo no começo se dizia, né? Só vá para o hospital em último caso, se você tiver com falta de ar. Logo no começo me a lembro orientação desse. era essa, né? Depois é que foi se vendo que não, começou os sintomas de falta de ar, corra para o pronto-socorro. Não espere ficar nas últimas. Uhum. E aí você vê uma doença que prioritariamente atinge idosos, como foi dito na grande mídia no começo, né? Sim. E pessoas com comorbidade, que eu acredito que lá também tenha, né? Com diabetes, né? Pressão alta. E todas essas comorbidades que a gente vê. Então foi realmente tenebroso Foi. esse período. E a parte mais difícil ainda foi com os funcionários, porque imagine funcionário, nós temos 2 escalas, um dia trabalha uma equipe, no outro dia ela folga, vem a outra. E aí, um dia outro não, um arriava. Ninguém podia dar um espirro, que a gente não sabia ainda exatamente o que era. Espirrou, vá para casa. E aí a gente ainda ficava com a equipe desfalcada. Aí ainda meio que uma idosa espirrava, era só uma gripe ou não era, tinha que isolar. Ainda bem que a gente tem um espaço grande e que tem um auditório, que é onde funciona o centro espírita. A gente transformou no isolamento. A gente começou a colocar lá. Mas algumas testaram positivo depois, mas nenhuma internou. Aí depois, no ano seguinte, que teve as vacinas, que todas estavam vacinadas, foi que foi aparecendo mais. Eu acho que termina relaxando um pouco, né? Aí o funcionário entra e sai. Só uma foi hospitalizada, mas ficou bem, voltou tranquilo. Mas foi muito assustador. Agora a ajuda chegou também, viu? Que bom. No início da pandemia, todo mundo correu, não tinha doação nenhuma. Todo mundo fugiu. Aí depois começou a chegar, até ajuda de governo também a gente teve uma emenda federal, foi muito boa. Mandaram um cartão de crédito num valor bom, que a gente começou a comprar as coisas, que como as doações tinham diminuído, aí a gente começou a comprar, era mais para comida mesmo, e foi muito bom isso daí. Então, O problema é que foi durante a pandemia. Durante a pandemia. E agora o pessoal sumiu também. Parece que depois que a pandemia passou, essas ações não permaneceram. E eu acho que deveriam ter continuado, né? Mas aí vem de outra forma, não tem Sim. jeito. Aí a gente consegue uma emenda parlamentar aqui, outra ali. A gente está sempre atrás de E é alguma sobre coisa. outras formas que eu quero falar agora. Tá. Vamos falar de coisas legais que são histórias. Né? Eu quero que você fale sobre esse projeto maravilhoso, né? Sobre as vovós e as histórias. Que projeto maravilhoso. Seguinte, eu como educadora, Mostra aqui, ó, para sua câmera, para o pessoal ver. Vovozinha, me conta uma história. e o número 2, que era uma vez um pé de manga. Então, assim, vou explicar cada um. Não basta a gente estar na instituição, colaborando, trabalhando ali. Eu disse, o que eu posso fazer mais? Né? Aproveitando o meu lado de professora, né? Literatura e tudo. Aí eu pensei, a grande quantidade de pessoas que chegam atrás de vagas, e eu quero colocar a mamãe aqui, eu quero colocar minha avó aqui, e a gente faz sempre a pergunta, por que você quer institucionalizar? Porque o melhor lugar é na família. É junto da família. Por que aqui? Né? Claro que a gente entende que às vezes a instituição é a melhor solução. Né? Não é para ser, é para ser a última. A última, depois de... Em alguns casos pontuais, a instituição é o melhor lugar. É o melhor lugar. Mas se é um familiar que vem atrás da vaga, se é um filho, a gente faz a pergunta. Por quê? Porque eu não aguento mais. Você é filho único? Não, eu tenho 3 irmãos, mas ninguém quer, e só eu que e fica para mim, e eu não aguento mais, enfim. Isso também é muito comum, né, Lívia? E às vezes uma família numerosa, vamos supor, com 4 irmãos, 6 irmãos, 10 irmãos, só um cuida. Só um cuida. E pouca gente sabe que o judiciário está aí para isso, né? Para que você que está nessa condição, que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, procure o Poder Judiciário, explique a sua situação, e não é questão de brigar com o irmão, com a irmã, não. É questão de dividir as tarefas, porque você não é filho único, você tem irmãos. Né? Então procure o Poder Judiciário, explique sua situação, porque tem solução para isso. Demora, mas sai. Tem a solução, mas às vezes não é tão eficaz, porque quando o conflito está na família,
Pra gerir Não é tem um- ação judicial, Não decisão tem. judicial que dê Porque jeito. a justiça colabora, vai lá, chama os irmãos, tudo, vamos conversar, mas depois eles não vão mais. Não adianta, né? Então fica esse peso para aquele ali, enfim. Aí eu disse, meu Deus, não tem mais o que fazer com esse daí, né? Para fazer ele entender, esses outros irmãos entenderem que a responsabilidade é deles. Mas para as crianças a gente pode. Por isso o livro é infantil, por isso o público-alvo é criança, né? É um livro para ser lido por todas as idades, claro. Mas o público é o infantil do ensino fundamental. Por quê? Porque uma criança com 9, 10 anos. Mostra mais aqui na frente pra gente poder ver melhor. Isso. Então, esse projeto, Vovozinha Me Conta uma História, ele é formado por 10 livros. Esse foi o primeiro. Era uma vez um pé de manga. Conta a história da fundação do Lar da Vovozinha e do senhor Antenor Melo, que foi quem fundou o lar. Ele que visualizou tudo. E por que era uma vez um pé de manga? Porque o terreno era dele, Pra essa o câmera. terreno era Isso. dele, e embaixo desse pé de manga ele começou Obrigado. a chamar crianças, a evangelizar. E ele é uma pessoa, e o tema desse livro é o quê? Valores. Coloca mais em pé, Lila, que a luz. Isso. obrigado. Aí, agora Porque- deu. É isso, porque senão a luz se reflete. Pronto. Ok. Então, esse aqui tem 5 histórias de 5 idosas do lar. São histórias que eu ouvi delas, adaptei. Foi ricamente ilustrado por Flávia Duarte, que é uma ilustradora Muito potiguar. E cada livro, característica desse livro, tem um encarte. Olha. Esse encarte é de informação e entretenimento. Então, nesse encarte, a gente encontra cada encarte, cada livro fala de uma doença. Né? Isso aqui é a doença de Alzheimer. Fala sobre o estatuto do idoso, os crimes, quais são as punições. Então, formação. Tipos de violência praticado contra a pessoa idosa, as mais comuns, né? A física, a psicológica, abandono, negligência, abuso financeiro, que é o Ah, mais meu Deus. tá sempre, né? E informações úteis, além, claro, da parte de entretenimento. Então, o caça-palavras, cruzadinhas, tudo fala sobre o Bem envelhecimento. informativo ele, né? Pois Bem é. informativo. Então, é característica de cada livro ter esse encarte. Escolas podem adotar. Né? A escola ela vai atuar aqui como uma mediadora. Como é que a gente pode comprar? Onde? Está à venda no Lar da Vovozinha. Eu não vendo em livraria, porque não vale a pena. É produção independente. Semana que vem eu vou participar do Carrossel da Leitura com eles, né? Numa comunidade quilombola aqui. Mas está à venda no Lar da Vovozinha. Então, é uma ótima opção para presente, para criança. pra adulto. E é tão bonita essa proposta porque ela vai criar gerações bem conscientes com relação ao envelhecimento. Essa é a ideia. A partir do momento que uma criança já tem acesso a esse material, ele vai também, claro, entender esse mundo do processo do envelhecimento, respeitar esse mundo do processo de envelhecimento e se preparar também para ele. Porque a Então, formação é né, bem começa na educativo. família, né, Ari? Bem educativo. Seja que família for, começa na família. Hoje nós temos famílias plurais, então, se você é uma criança que recebe educação, você vai ser um idoso, um adulto e um idoso mais consciente, né? Com certeza. Porque a escola está aí para ensinar disciplinas, eu costumo dizer isso, né? Português, matemática, Para literatura. informar, Para né? informar. Não para formar. Não para formar. Que deveria ser o contrário, deveria ter aí um viés também de formação social dentro das Isso escolas. é a proposta do livro. Esse projeto, Vovozinha Me Conta uma História, a proposta é formação. Né? Muito bem. Então é isso. E é um livro que a escola atuando como mediadora, ela leva o livro para o aluno, mas quem compra o livro é o pai. Esse livro vai para casa. E a escola, quando ela adota, eu vou também para a escola, faço um momento com os professores, faço um momento com os alunos, tem peça infantil e tudo, das historinhas, e recebo as crianças no lar, que é o momento da interação, que é a parte que eu acho melhor. Então, assim, as vovós amam quando chega aquele grupo de crianças. Enfim, das 5 histórias das vovós aqui, só uma idosa ainda está viva. Mas já não sabe mais as histórias que contou. Né? E o seu Antenor também já faleceu, eu não conheci. E o terceiro livro está na mão de Flávia para ilustrar, chama Casa de Vó.
mostra o dia a dia dentro de uma instituição. Tem treta, tem as festas, as tretas é a melhor parte, porque elas sempre estão encrencando com alguma coisa, que levaram isso, sumiu isso, elas penduram uma chavezinha no pescoço do guarda-roupa, né? O guarda-roupa é o mundo delas. É tudo que elas têm. Elas têm a cama e o guarda-roupa. Então, ali dentro daquele guarda-roupa é tudo. Então, quando elas esquecem que colocou alguma coisa ali, fulano roubou, não sei quem roubou, foi ela que pegou, dorme com o chinelo embaixo do travesseiro, são coisas que a gente vê com um olhar, assim, divertido, Sim. né? E pronto, até as tretas fazem parte do momento, que é bom. Porque eu já entrei em instituição privada e eu percebo a diferença. Atualmente eu estou no Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, como conselheira, e a gente visita instituições. Instituição privada, bonita, luxuosa, mas eu percebo as idosas assim, tudo bem tratado, tudo arrumado, mas é frio. Eu não sei explicar isso, mas é meio Entendo. frio. Você entra no lado da vovozinha, você sente a diferença. A energia, né? Você sente. Uma dá logo um grito em você, aí outra tem uma lá que pode ver um homem assim, que ela se apaixona, ela chama, ela vem cá, vem cá, vem cá. Então, isso é muito bom. Ninguém sai triste dali, sabe? Você entra e você se envolve. Eu vou perguntar dentro dessa questão dos causos que você traz, que eu acho muito interessante essas histórias, né? As confusões e tudo mais. E os namoros, porque vamos falar de sexo na terceira idade também, porque sexo é vida e é energia. Né? Tá. Então A gente só para de amar ou de gozar gostoso, vamos dizer assim, quando a gente morre. Quando tá vivo, isso aqui é pulsa, né? Pele, é veia, é artéria. Então, eu quero saber se você tem algum caso relacionado ao amor entre idosos, né? E também algum caso relacionado a LGBTQIAPN+, porque temos idosos também gays, lésbicas, né? Que tem essa realidade enfrentada também, os idosos gays. Você tem alguma história para contar? A gente tem história de tudo. Primeiro, a história do sexo, né? Sim. Tem uma idosa, faleceu já, mas ela se apaixonou por uma pessoa lá, um voluntário da casa. E ela, assim, ela não escondia isso de ninguém, não. Ela dizia mesmo, eu sou muito apaixonada por ele, meu Deus. Mas, olha, ele é casado. E daí? Eu não me importo em dividir, dizia. E ela disse, quando esse homem sai daqui, meu Deus, eu fico assim com muito tesão. Ela dizia. Aí um dia ela me pediu um vibrador. Aí eu disse, tem certeza? Tem certeza que a senhora quer? Ranche? Ok. Escolhi um modelo mais simples, né? Com pilhas e tudo. Segundo dia, dei para ela, ficou muito feliz. No terceiro dia, ela disse, pilha. Esgotou. A gente dava pilha. No dia seguinte, pilha. Eu disse, tá difícil. Tem que ter pilha. Então, assim, foi muito divertida essa história. Sim, e como elas dividem o quarto, né? São 5. Aí, uma outra vizinha enxerga muito pouco, mas ouve. Aí ela disse, eu não aguento mais. Essa mulher aí gemendo a noite todinha. Engraçada essa história, né? Em relação a LGBT, tivemos sim algumas idosas, inclusive uma delas se apaixonou por uma cuidadora, né? E a gente tentando lidar com isso assim, numa delicadeza, mas você sabe, uma casa cheia de gente, tem idosa, nem toda idosa é fofinha, né? Tem delas que tem a língua grande também. Sim. Então, caía trazem seus preconceitos, e trazem seus preconceitos, né? Tem preconceito. Tem uma negra, uma idosa negra lá, e tem uma outra branca, loura, assim, parece você, assim, toda loura. Meu Deus, essa mulher é muito preconceituosa. Meu Deus. Então, ela chama ela de neguinha, de não sei o quê, e já a gente conversar e tudo, a bichinha vem chorando pra cá, e a gente não escute não sei o quê. Então, é mais difícil pra gente lidar com isso, porque a gente não pode punir a outra, né? Sim. Então, assim, tem que lidar com aquilo ali o tempo inteiro, e depois elas esquecem, e pronto. E idosos casais, vocês já receberam, assim, Sim, casados? a gente tem uma casada que o marido dela vai lá e namora e tudo. É muito legal. Foi só 2, do tempo que eu tô lá, só 2 foram acolhidas que ainda tinham marido, né? Uma, ela vivia com o marido, só os 2, e assim, ele saía muito, ele era bem ruaceiro, e ela quase bota fogo na casa, né? Cozinhando lá, então, uma cunhada, sem filhos,
Aí uma cunhada pediu a vaga e a gente acolheu. Aí o marido vinha. Hoje ela está acamada, já bem velhinha, assim, ele já vem bem menos, já é um sofrimento para ele também isso. Mas tem uma mais nova, que o marido vem sim, eles vão lá para o jardim, assim, é muito fofo. Que A lindo. gente já É legal. faz. Acho importante abordar isso, Iori, porque é saúde física e mental também. Sexo é Aham. vida, é saúde, né? E existe esse tabu, esse preconceito, essa censura com relação aos envolvimentos sexuais e amorosos na terceira idade. E tem um outro aspecto aí, que é cada ser é individual e cada pessoa tem sua história. Verdade. Quando a gente vai visitar uma instituição, exemplo do lado da vovozinha, às vezes a gente não tem essa percepção de grandeza de vida, de grandeza de história que a gente está discorrendo aqui. Uhum. E a partir do momento que a gente passa a conviver, a gente começa a descobrir esse universo. Então essa abordagem que vocês trazem é muito importante, porque são histórias. Não são 40 senhoras apenas, são 40 histórias de vidas. E quando a gente vai investigar, muito ricas. Uhum. Sim, Né? as profissões, E a gente né, tem que cada um teve na Sim, vida, né? nós tivemos uma bióloga. Olha, Eu digo que era o único nível superior que a gente teve lá, que ela era bióloga. E foi interessante, também falecida, né? É interessante que quando ela falando muito sobre sepultamento, né? E tudo, que a gente lida com a morte lá o tempo inteiro e a gente tem que enterrar uma e voltar e botar o som, né? a nossa única Porque certeza, a gente não pode vivenciar luto, senão Sim, a gente ia claro. viver de luto. Lógico. E aí, falando sobre isso, aí ela disse, você vai se enterrar onde? Eu disse, eu não vou me enterrar. Ela disse, como assim não vai? Eu disse, não, eu doei meu corpo para a universidade. Como é isso? Fui explicar, né? Se a gente faz um testamento, registra em cartório e o nosso corpo vai para estudo. Né? E é uma forma da gente contribuir, é muito importante isso para a medicina. Ela, quero também. Tem certeza. Baixei lá toda a documentação, fizemos com ela. Quando ela faleceu, a gente fez o velório e o carro da UFRN foi buscar. Olha, Eu acho muito interessante essa história também, né? E Bem diferente. bem né, diferente e de ela utilidade pública, porque sim, assim como vocês, muita gente aí tem esse interesse. Eu confesso que acho um desperdício esse material biológico todinho aqui ir para baixo da terra, né? então, já fez seu testamento? Ainda não, mas depois nos bastidores eu quero saber como é que funciona isso, viu? Eu acho Demor. interessante. É só ir lá no site da UFRN, Demor, que é o Departamento de Morfologia. Você vai lá, tem toda a documentação. Você baixa, preenche, registra em cartório e vai deixar lá. E não tem essa situação da família ter que proibir depois, Não, não. é um testamento. É um É um testamento. testamento, o corpo é Porque a seu. doação de órgãos a gente sabe que tem esse A dilema, família- né? A minha vontade é doar, mas não, a família vai lá e não vai doar. E aí Agora fica tem esse que impasse. conversar com a família antes, porque eu fiz o testamento, mas eu morta, minha família não ligar pro Demor, eles não vão saber como ir. É uma questão delicada. Exato. É uma questão delicada. Porque, enfim, Mas é continuar tem vários servindo, fatores né? aí. Mas é muito Depois da importante. morte, continuar servindo. E quando eu fui deixar o meu testamento, quem me recebeu foi o professor Expedito, o médico, e ele disse: são muitos poucos testamentos que a gente tem, pouquíssimos. E ele disse que tem tipo de cirurgia que só treina em cadáver. Então isso é muito importante. Não tem bonequinho, não. Ele até brincou comigo. Ele disse: alguém quer que eu treine pela primeira vez numa pessoa lá com problema? Não. A gente tem que treinar no cadáver. Sim. Né? Então, isso é importante. E ele ainda mostra onde as geladeiras, ele mostra, me levou na sala, onde tem lá as bancadas, os alunos trabalhando, tinha lá um braço numa, perna na outra. Você vê isso e é bom você ir se acostumando, se habituando com isso. O que né? seria da medicina e de nós se não fossem esses estudos, né? Lógico. Essas Então, pesquisas. eu acho uma contribuição muito importante e conversar com a família, porque senão dá erro também. Precisa Tem que deles. deixar claro que esse é o desejo. Bom, outra coisa que eu queria abordar além das histórias é a questão das oficinas de artesanato que elas produzem, né? Há uma Aham. lojinha, como que explica mais Tem. a criação, a parte criativa dessas senhoras? Tem o ateliê, né, elas fazem muita arte. Agora, infelizmente, a artista maior, a artesã maior, resolveu ir embora. Super lúcida, era a única idosa autônoma que a gente tinha na casa. Resolveu ir embora. E foi, não tinha o que fazer. Ela entrou com as perninhas dela e saiu com as perninhas dela.
Então, o ateliê fica meio capenga sem ela, mas ainda tem muita arte, outras fases. E no sábado temos 2 arteterapeutas que pintam telas com ela, elas gostam demais. E a gente vende as telas. Para quê? Para comprar mais material e manter o trabalho funcionando. Então, Mas a ela gente foi tem- embora por algum motivo aparente? Ela justificou Não, nada? ela tem um histórico. Ela passou por várias instituições de Natal. Ela mora um tempo e depois diz, eu quero ir embora. E Pronto. vai pra casa da família novamente. Ninguém sabe para onde ela Ninguém vai. sabe. Olha só. Mistério. Mistério, mistério. Dá um livro, hein? Ela comprou uma passagem para João Pessoa e foi. Aí depois eu descobri com a instituição anterior que ela tinha vivido que ela tem parentes em João Pessoa, mas ela não gosta de deixar rastro. Só isso. Uhum. Muito gosto. bem, Heriberto Queiroz. Mas agora eu vou perguntar para a Lila, nosso bate-bola jogo rápido. Eu faço uma pergunta e você me diz a palavra que vem à sua cabeça, uma palavra, tá certo? E você vai me dizer. Amor. Você disse a palavra, eu vou dizer outra? Amor. Afeto. Uma cor. Azul. Uma intuição. Uma intuição. Eu tenho várias às vezes. Pode falar uma pra gente. Intuir quando a coisa vai dar certo ou não. Uma decepção. Quando um profissional não anda como deveria. A gente espera assistência X e não. Uma realização. A reforma do lar está sendo muito sofrida. Uma loucura. Pedir o trabalho do sistema penitenciário, acho que foi uma loucura. O lar da E deu vovó- certo, deu tá certo, funcionando. né? Mas antes dá uma tensão, Sim, né? sim. Porque você tem agentes policiais dentro da casa, então é meio tenso, mas está tranquilo, eles são tranquilos. Agora, uma curiosidade, Heriberto, tocando nesse assunto, você como pedagoga, como professora, como cidadã, como administradora da casa, você acredita na ressocialização dessas pessoas? Sim, Sim, é acredito, possível. sim. É possível, Muito bem. é possível. O lar da vovozinha é... Uma casa de amor. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo daqui a 100 anos. Não estaremos mais aqui, é claro, mas você que está zapeando o YouTube, seja muito bem-vindo, esse é o seu Leve Pod. E a Lila vai trazer para você uma mensagem. Daqui 100 anos, não vai ter nenhuma pessoa idosa em situação de rua, em situação de negligência. Não, estarão todos muito bem, obrigado, vivendo de preferência com a família. Amém, Heriberto. Amém. Estaremos em algum lugar e vamos ver se daqui a 100 anos essa profecia se concretiza. Pois é. Né? E agora, Heriberto, aquela pergunta que eu adoro. Uma curiosidade sobre a Lila que ninguém sabe e que você vai revelar agora. Meu Deus! Que ninguém sabe, segundo um segredo. E você Ninguém vai sabe. revelar agora. Uma curiosidade. Gente, que é isso? Eu acho que eu não tenho segredo. Ela é muito transparente. Ela é um livro aberto, Heriberto. Sério, Ela não guarda eu segredos. deixo de falar algumas coisas, claro, mas não que seja um segredo, né? Mas tem coisas que a gente evita falar. Muito obrigado, Lila. Sua visão de trazer para nós e para a sociedade esse amor genuíno que faz, né, uma pessoa da educação ficar à frente de uma instituição como lá da vovozinha, passar por todos esses perrengues em prol de dar assistência para essas 40 mulheres que estão lá. É um trabalho muito bonito. Então, por isso que eu abri o podcast falando da tua importância aqui nessa cidade. Por quê? Porque é como você explanou. Você precisa estar no lado da vovozinha não só às 30 horas, mas você está lá de domingo a domingo. Porque você sai e te acompanha esse lado da vovozinha. E todas essas histórias que você trouxe, toda essa forma de ajudar, né, de acolher, de cuidar, é muito real, né? Eu vivo muito isso também lá no Paço das Palmeiras, que é uma instituição onde eu trabalho, e eu confirmo tudo isso que você falou. Quando a gente
está realmente acolhendo, quando a gente está dando o nosso melhor como profissional, há uma transformação, né? Uhum. E que bom que existem instituições que ajudam tanto esses idosos. E dia 27 de novembro, a última quarta-feira do mês de novembro, nós vamos estar com uma ação onde 20% de todo o lucro arrecadado irá para o Lar da Vovozinha. Eu e o Fernando vamos estar lá no auditório do CE Hub, em Ponta Negra, ministrando, né, uma palestra que é O Futuro Começa Agora. Nós vamos abordar tanto a questão da neurociência e da inteligência emocional e falar também sobre finanças e marketing. E aí a Lila também é nossa parceira nesse evento maravilhoso que nós estamos lá. Lila, eu vou abrir agora o tempo para você falar, além dessa parceria, né, que nós estamos aí com esses eventos, mas formas de doação. A gente sabe da importância do alimento, mas esse é o momento de você falar das redes sociais do Lado da Vovozinha e também de falar o canal para a sociedade que está nos assistindo doar. Ok. Primeiro, convido para conhecer o Lar da Vovozinha, primeiro através da rede social, Lar da Vovozinha Oficial. Né? Lá você vai ver todo o nosso trabalho, as necessidades. Formas de ajudar, pode ser financeiramente em dinheiro, isso é muito importante também, pode ser um Pix, lardavovozinha@gmail.com, ninguém vai esquecer essa chave Pix, né? lardavovozinha@gmail.com. E também com material de limpeza, material de higiene pessoal, sendo que nesse momento a gente precisa muito das fraldas, sempre durante a semana tem um item que está lá em cima, no topo. E agora são as fraldas geriátricas, tamanho M, G, GG e extra G. Muito importante e muito necessário. E também a visita. Vocês podem visitar, a gente está com a casa em reforma, está bem complicado, mas os transtornos é para melhor servi-las, né? Então todo mundo vai entender. Então que possam chegar lá, possam conhecer o nosso trabalho, para poder confiar e aí passar a ser um colaborador, ou fixo ou eventual, mas a gente conta com vocês para o Lar da Vovozinha funcionar. A gente precisa do apoio da sociedade, não só o Lar da Vovozinha, mas as demais instituições filantrópicas, é muito importante isso. Então, deixo meu convite aqui, meu agradecimento a todos, vocês também. E como é que faz para agendar essa visita? Se você for sozinho ou uma dupla, não tem problema. 8 às 5 da tarde, você pode chegar, que você vai visitar, a gente De vai domingo acolher. a domingo? Não, no domingo não, porque a gente não Dias tem... úteis. Dias a úteis, gente, segunda no a sábado sexta. também, a gente consegue no sábado, porque a gente faz um plantão na recepção, né, de 8 às 16. E durante a semana, de 8 às 17. Agora, você quer ir com um grupo? Você quer fazer uma ação maior, alguma coisa, uma atividade com elas? Aí a gente agenda. Até porque, nesse momento, a gente está com mais dificuldade em receber por conta da reforma. Né? Mas aí a gente organiza. Hoje a gente pegou um grupo grande lá e a gente conseguiu. Botou uma parte no refeitório, botou outra no auditório e a gente deu um jeito. A gente sempre dá um jeito de acolher, de receber e deixar você satisfeito e as vovós felizes. Que maravilha, Lila. O futuro já começou, Heriberto, na verdade, né? Porque nós estamos vivendo e trilhando esse futuro, né? Muito bem, Heriberto. Lila, muito obrigada, viu, por sua Eu que participação. Muito boa sorte nessa sua missão maravilhosa de gerenciar o Lar da Vovozinha, que a gente sabe que não é fácil, Não. mas tudo que é feito com muito amor, muito carinho, se torna um sucesso e se torna uma benfeitoria, sem dúvida nenhuma, viu? Que Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração, né? Um trabalho muito bonito. E muito obrigado, né, Ronaldo, a todo mundo que está nos Gabi. assistindo. Gabi ainda. Ainda é a Gabi. Muito obrigado, Gabi, que está sempre aqui com seus óculos maravilhosos. Sempre. Hoje eu trouxe 3. Pois é, nos ajudando. Nossa. Vou finalizar com esse que eu gosto. Pois é, então, quer ajudar o Lado da Vovozinha? Mais uma oportunidade. Dia 27, eu e Fernando estaremos lá no auditório do CE Hub te esperando, tá bom? Então, é uma oportunidade direta de contribuir também. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima terça-feira, às 8 da noite. Até lá. Valeu!